eu sempre falo, quando eu subo aqui, ó, difícil, né, pastor? Mas a gente sobe sabendo que o Senhor nos capacita e nos usa para falar aquilo que Ele quer. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nosso tema da mensagem de hoje é livre em Cristo. Como os irmãos sabem, né, a gente está fazendo uma série de sermões sobre o capítulo 4 de Gálatas, né? Nos 2 últimos domingos, o Daniel fez os 2 primeiros sermões e hoje a gente vai dar meio que uma conclusão para eles, né? Mas apenas para a gente relembrar um pouco sobre a carta de Gálatas. A carta de Gálatas é uma exortação de Paulo ao povo de Gálatas, né? Nós vemos que foi necessário a escrita dessa carta de Paulo para os Gálatas, porque os Gálatas estavam se desviando do ensinamento do verdadeiro evangelho que Paulo havia pregado a eles, né? Só para a gente dar uma contextualizada rapidinho, os Gálatas eram o povo da Galácia, eles eram gentios da Galácia, eles não eram judeus, eles eram gentios que haviam se convertido a Jesus através da pregação de Paulo. Só que em determinado momento, um grupo de judeus de Jerusalém que havia se convertido ao cristianismo vai até a Galácia e começa a pregar um evangelho diferente do que Paulo havia pregado. Que evangelho era esse? O evangelho de que a salvação não vinha somente através da fé em Cristo Jesus, mas também da prática das boas obras. Algo que Paulo refuta, e a gente sabe que a gente não é salvo através das nossas obras, mas somente através da obra de Jesus na cruz. Com isso, os Gálatas estavam se deixando levar por esse falso evangelho, estavam se desviando do verdadeiro, e estavam criando ídolos novos em seus corações. Só para os irmãos entenderem, os Gálatas era um povo que acreditavam em vários deuses. Então eles tinham vários ídolos. Quando eles conhecem o verdadeiro evangelho, eles largam esses ídolos e se convertem a somente adorar o nome do Senhor Jesus. Só que com a pregação desses judeus convertidos, eles começam a criar novos ídolos em seus corações. Antes, ídolos de pedra, mas agora ídolos em quem eles estavam colocando a sua esperança. No quê? Na prática das boas obras. Eles não mais estavam botando a sua esperança da sua salvação em Deus, mas naquilo que eles faziam de boas obras ou nas práticas da lei. Então, nós vimos o Dani pregar sobre isso nesses 2 últimos domingos, e isso estava fazendo com que os Gálatas criassem novos ídolos no seu coração. Né? E novamente Paulo então vê a importância de escrever essa carta para eles, para que eles voltassem a viver o verdadeiro evangelho. Né? Então Paulo, como o Dani disse, fez um comparativo entre as duas mulheres de Abraão, né? O filho da livre e o filho da escrava, e como um significava uma vida vivida em liberdade e o outro uma vida vivida através da escravidão, né? O principal propósito de Paulo nessa carta era interromper esses falsos ensinamentos, essas falsas ideias que os judeus haviam pregado aos Gálatas, e que eles voltassem a viver uma vida através da graça. O principal propósito dessa carta é fazer os Gálatas voltarem a acreditar, crer e viver numa vida vivida onde a salvação vem somente através da graça, exclusivamente da graça e nada mais. Amém? É por esse motivo, meus irmãos, que a gente viu a necessidade de pregar sobre isso. Porque como os Gálatas viveram isso há quase 2000 anos atrás, infelizmente, nós temos vivido isso nos dias atuais também. A carta aos Gálatas aponta diretamente para os cristãos da atualidade. Ela aponta diretamente para nós. Porque muitos de nós, muitas igrejas, infelizmente, têm se deixado levar por guias falsos, por falsas doutrinas e por falsos ensinamentos que têm distanciado nós do verdadeiro evangelho, né? Que precisamos cumprir determinadas regras. Algumas igrejas pregam isso, né? Vocês precisam cumprir determinadas regras, vocês precisam fazer determinadas coisas, e só assim vocês serão salvos, vocês serão abençoados, e por aí vai, e justificados, né? Assim como os Gálatas fizeram, nós deixamos de servir velhos deuses apenas para criar novos deuses em nosso coração.
Eu coloquei até aqui, né, que se eu pudesse, eu mudaria o nome da carta de Gálatas e colocaria o nome dela de Carta aos Cristãos Brasileiros, ou Carta à Igreja Atual. Mas eu não posso e nem preciso fazer isso, porque isso demonstra, meus irmãos, o quanto a palavra do Senhor é atual. Mais atual que o Jornal de Amanhã. Todo mundo já ouviu essa frase, mas é a realidade. Ela mostra um problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, sendo que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Amém? Então, nós vemos que Paulo está pregando aqui contra um evangelho do legalismo, né? Contra o escravo do legalismo. E o que é o legalismo, né? Ao longo das pregações sobre Gálatas até aqui, nós vimos que nós nos temos feito escravos do nosso orgulho. Porque eu cumpro coisas boas, porque eu faço as coisas boas, porque eu pratico boas obras, eu mereço então ser abençoado. E com isso nós temos nos deixado desviar do verdadeiro propósito, que é servir a Cristo. Não porque nós precisamos de algo a mais dele, não, mas porque ele já entregou tudo para nós. Porque ele já se entregou para nós. Eu não preciso mais fazer para comprar nada dele. Agora o que eu faço é para testificar e glorificar o nome dele. Mas infelizmente nós temos feito as nossas obras, aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que deveria ser para glorificar o nome de Deus, nós temos tornado essas coisas os nossos deuses. E temos feito elas o alvo da nossa adoração. Como nós vamos ver, Paulo alerta aos Gálatas para eles fugirem desse legalismo. E que esse legalismo tem feito com que eles se tornem escravos de boas práticas, boas obras. E nós não devemos ser escravos de mais nada, porque no Evangelho nós somos livres. Livres para seguir o Senhor, amá-lo e ser amados por Ele, sem precisar fazer mais nada. Porque quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança naquilo que nós podemos fazer, nós negligenciamos o sacrifício de Jesus e estamos dizendo que Ele não vale nada. Paulo alerta que nós não podemos nos deixar nos tornar escravos novamente. Nós já fomos libertados. Nós não podemos nos tornar escravos novamente. E a principal pergunta é por que nós somos pessoas legalistas? Por que nós nos tornamos pessoas legalistas? E a resposta é porque a gente é imaturo. A gente precisa ter a segurança naquilo que nós fazemos. Eu preciso ter a segurança naquilo que eu faço de bom. Eu não consigo aceitar de maneira nenhuma um Deus bom, poderoso, maravilhoso, que se entregou de graça por mim. Eu preciso pagar isso. Eu preciso pagar. Não, eu não aceito o sacrifício de Jesus. Eu não aceito que esse sacrifício seja de graça. Eu preciso pagar isso. Irmãos, é impossível pagar o favor de Deus. É impossível, e glória a Deus, porque nem se a gente tentasse de várias maneiras durante a nossa vida inteira, nós conseguiríamos pagar o sacrifício de Jesus. Pessoas legalistas, irmãos, não sabem viver uma vida de liberdade. Uma pessoa que é legalista, ela precisa a todo momento estar fazendo alguma coisa. Porque só assim ela vai saber que ela precisa ser abençoada. Não, eu preciso fazer algo de bom. Porque somente quando eu fazer algo de bom, o Senhor vai me abençoar. Se eu não fizer coisas boas, eu não serei abençoado. Agora foi. Então essa pessoa precisa fazer coisas boas, porque só dessa maneira ela acredita que vai ser abençoado. Porque eu sou bom, eu mereço coisas boas, eu mereço ser recompensado. Esse é o pensamento de uma pessoa legalista e esse é o pensamento de muitos de nós. A gente acha que porque a gente faz coisas boas, a gente merece coisas boas também. É esse tipo de pessoa que Paulo alerta que os Gálatas estão se tornando, e é esse tipo de pessoa que nós estamos nos tornando também. E como eu disse, cada vez que nós pensamos e agimos assim, nós estamos dizendo: a graça de Jesus não é o suficiente. O sacrifício dele na cruz não é o suficiente. Eu preciso ter a segurança de que eu sou salvo, porque eu faço coisas boas. Eu preciso ter a segurança de que eu sou salvo, porque eu cumpro a lei. Irmãos,
a gente nunca vai conseguir. Você pode tentar viver a base daquilo que você faz de bom, mas vai chegar um momento em que você vai se esgotar, em que você vai dizer: eu não consigo fazer coisas boas a todo momento. Mesmo tentando, eu não consigo ser 100% bom. Até porque a gente não foi criado, o pecado não permite que nós sejamos 100% bons. O Espírito guerreia a todo momento em nosso ser. É uma guerra constante e, infelizmente, em alguns momentos, a carne vai vencer. Até que Cristo venha, eu e você vamos lutar todos os dias para praticar coisas boas, mas infelizmente também vamos fazer coisas ruins. Isso não nos dá liberdade para fazer coisas ruins. Nós precisamos lutar contra isso, mas nós não lutamos contra isso para conquistar algo mais de Deus. Nós lutamos contra isso para testificar o nome de Jesus e mostrar que Ele é mais que o suficiente para nos salvar, para nos restaurar e para que o mundo veja que Ele nos transforma. Irmãos, uma vida vivida através do legalismo é o que Paulo chama de princípios básicos frágeis e inúteis deste mundo. Paulo fala que é um princípio básico, como a Bia falou aqui agora, durante o louvor. É um princípio básico, inútil, pelo que você está tentando viver. E, irmãos, o que pode ser mais frágil, básico, inútil do que pensar que nós podemos ser salvos por nossas próprias ações? De verdade, quando a gente para pensar, como que eu poderia conquistar a salvação? Nós sabemos que a alma vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro. Nós sabemos isso. Então, como as minhas boas práticas, como aquilo que eu faço de bom, pode ser capaz de conquistar e pagar a minha alma? É por isso que Paulo fala, isso é um princípio básico, isso é fútil, isso é inútil. Nós não podemos pagar a nossa salvação, não podemos comprar a nossa salvação. E glória a Deus porque não podemos, porque nem se conseguíssemos, poderíamos pagar a nossa salvação. E é com isso que acabamos criando novos ídolos em nossos corações. Como vimos, os Gálatas haviam abandonado ídolos antigos apenas para criar novos ídolos. E que ídolos são esses na nossa atualidade? Nós idolatramos a igreja. A minha igreja é a igreja certa. Se não for ali, não é pregada mais a palavra em nenhum lugar. Nós idolatramos as nossas vidas, as nossas famílias. Nós idolatramos os nossos empregos. Nós idolatramos a nossa disciplina em cumprir os mandamentos. Então, porque eu cumpro os mandamentos, isso se torna uma idolatria no meu coração. E no final, nós idolatramos a nós mesmos. Nós não mais estamos adorando ao Senhor, mas estamos adorando aquilo que fazemos. Irmãos, idolatria é tudo aquilo que nós constituímos na nossa vida, que se torna o alvo da nossa esperança, se torna o alvo da nossa fé. É nos submeter, é prestar culto, é criar uma aliança com tudo aquilo que não é Deus. Isso é idolatria. Durante muito tempo, a igreja protestante evangélica acusou os nossos irmãos católicos de idolatria santos. Mas hoje o que nós vemos é os protestantes tendo muito mais ídolos em seus corações que eles. Porque a gente idolatra a doutrina das nossas igrejas. A gente idolatra as nossas pregações, os nossos cantores, nós idolatramos os nossos ministérios, idolatramos a nossa mensagem. E criamos vários ídolos em nossos corações. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo em que nós estamos botando a nossa esperança. E isso nos escraviza. Você pode perceber, uma pessoa que trabalha muito, que bota toda a sua esperança no seu dinheiro, ela vai idolatrar o seu trabalho. Ela precisa trabalhar, porque ela crê que somente através do seu trabalho ela vai conseguir trazer a provisão para sua família, ser uma pessoa abençoada, ser uma pessoa bem-sucedida. E isso em várias áreas. Mulheres que idolatram os seus maridos, maridos que idolatram as suas mulheres, mães que idolatram os seus filhos. Tudo aquilo que se torna objeto de adoração em seu coração rouba o lugar de Deus. É isso
inclusive o nosso estilo cristão de viver. Quando eu preciso ir para a igreja todos os domingos, eu preciso me vestir assim, eu preciso agir dessa maneira, eu preciso mostrar para o mundo que eu sou assim. Mas não para que o mundo veja Cristo através de mim. Não, para que o mundo veja que eu sou uma pessoa boa. E se eu for uma pessoa boa, eu vou poder ser abençoado. Então nós estamos idolatrando e criando vários ídolos em nossos corações. Mesmo que eles não sejam de pedra, eles continuam sendo ídolos. Amém? O fato de eu e você estarmos nos orgulhando de nossas obras e em nossas obras tem nos feito tirar a adoração que é somente devida a Deus. E se nós não fazemos o que fazemos para a glória de Deus, para a adoração dele, para a adoração do seu nome, nós estamos fazendo para a adoração de nós mesmos. Então, se você faz aquilo que você faz, se você se comporta de certa maneira bem, se você vive os mandamentos, se você vive através do evangelho, mas se você vive só para conquistar coisas, só para ter segurança de que é salvo, então você está tirando a adoração que é devida somente a Deus. Porque toda vez que você coloca a sua esperança nessas coisas e não na salvação através da graça, você está negligenciando o sacrifício de Jesus. É como se ele não precisasse ter morrido. E como eu já disse aqui, você pode dizer que você não precisa do sacrifício de Jesus? Você pode ter a capacidade de dizer que o sacrifício de Jesus não era necessário? Eu nunca vou poder dizer isso. E eu espero que vocês também não. Amém? Mas então, por que nós nos tornamos escravos? E eu disse aqui, toda vez que nós não temos a segurança de que somos aceitos por Deus, nós nos tornamos fabricantes de ídolos. E o que significa isso? Toda vez que eu chego e falo assim, cara, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não coloco a minha esperança em Deus, eu preciso colocar em outra coisa. Então, quando eu não sei, quando eu não tenho a segurança nas palavras de Deus, quando Deus diz que eu sou amado, de que eu sou querido, de que nada pode me separar do amor dele, quando eu não coloco a minha esperança e fé nisso, eu preciso colocar em outras coisas. É aí que surge novos ídolos em nosso coração. Eu preciso, então, cumprir a lei, porque se eu cumprir a lei, eu vou ser abençoado e vou ser salvo. Eu preciso fazer boas obras, então, só assim eu vou ser abençoado. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar a nossa esperança nas palavras de Jesus, nas promessas dele. Nós precisamos entender, irmãos, que Cristo não quer apenas que eu e você saibamos que ele existe. Que Cristo existe, até os demônios sabem. Mas Cristo quer ter um relacionamento comigo e com você. E só através desse relacionamento é que nós poderemos diariamente, através do relacionamento com Deus, através do agir do Espírito Santo, entender o quanto somos amados, o quanto nós somos queridos, o quanto por Ele nós somos desejados. E todos os dias, colocando a nossa esperança nas suas palavras, então que os ídolos do nosso coração vão ir embora. Porque nós vamos estar colocando a esperança naquilo que Ele já fez por nós. Então não será mais necessário criar novos ídolos em nossos corações. A segurança da nossa salvação também não pode estar ancorada no nível do nosso relacionamento com Cristo. Existem aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou jejuando, eu não estou conseguindo fazer meu devocional, como se isso fosse o objetivo. Não, irmãos, você não ora para conquistar algo mais de Jesus. Você não jejua para conquistar algo mais de Jesus. Você não lê a Bíblia para conquistar algo mais de Jesus. Você já tem tudo em Cristo Jesus. Agora você faz essas coisas porque você quer conhecê-lo mais. Você faz essas coisas não para conquistar algo mais de Jesus, mas porque você quer conhecer esse Jesus que já fez tudo por você. É por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, porque nós queremos conhecer esse Jesus que já me ama.
Ele não vai me amar mais se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia. Não, ele já me ama. É impossível que o amor de Jesus cresça mais, porque o amor dele é infinito por cada um de nós. Agora, é possível que eu e você o conheçamos mais. E aí sim, o nosso amor por ele aumenta cada vez mais. Porque cada vez que nós temos relacionamento, entendemos o quão profundo é o amor de Jesus, mas então nós passamos a amá-lo. No Evangelho, irmãos, nós descobrimos que não precisamos fazer nada para alcançar o amor de Deus. É difícil escutar essa mensagem, né? Mas Deus, como assim? Eu não preciso fazer nada para alcançar esse amor de Deus? Não. Eu e você não precisamos fazer nada. Porque não foi eu e você que escolhemos amá-lo. Antes, ele nos escolheu. A Bíblia fala que antes mesmo de você nascer, eu escolhi. Então, como pode um bebê escolher amar alguém? Como pode alguém no ventre de sua mãe escolher amar alguém? Não, irmãos. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos redimir. Ele nos curou. Ele nos limpou. E agora, tudo que eu e você fazemos, nós devemos fazer para a glória dele, para o louvor dele, para a adoração dele. É isso que Paulo pede aos Gálatas. E é isso que Paulo está pedindo para a gente. Para que a gente volte a viver o verdadeiro evangelho. Para que a gente não mais viva uma vida de escravidão, mas uma vida de liberdade. Uma vida livre de todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. Inclusive, livres de colocar a nossa segurança em querer ser salvos, abençoados, porque nós somos pessoas boas, porque nós cumprimos a lei, porque nós cumprimos regras. Infelizmente, irmãos, infelizmente, eu e você estamos pecando, porque nós não estamos vivendo essa mensagem. É válido pertencer a uma igreja, é válido orar, como eu disse aqui, é válido jejuar, é válido ler a Bíblia, desde que as práticas dessas coisas não façam você acreditar que é mais salvo, mais santo e mais abençoado que seu próximo. Irmãos, lá fora agora existem centenas de pessoas que não conhecem, milhares de pessoas. Só nessa praça aqui, quantas pessoas não conhecem o amor de Jesus? Você se acha melhor que elas só porque você está aqui dentro? Deixa eu te lembrar. Você é tão podre, nojento e necessitado da graça de Jesus quanto eles. Eu e você somos tão podres, nojentos e necessitados da graça de Jesus quanto eles. Nós não somos melhores que eles. A gente só entendeu, ou espero que tenhamos entendido, que precisamos de Jesus. Mas nós não somos melhores que eles. Eu e você não somos melhores que eles porque estamos aqui. Porque é isso que em muitas igrejas está se pregando. Isso não é algo que eu vejo, é algo que eu sei, acontece. Nós vamos em algumas igrejas, de determinada maneira recebemos alguns irmãos, e quando nós escutamos as coisas que está sendo pregada aí fora, é que nós somos santos, nós somos salvos, somos povo santo e escolhido de Deus. Isso nos faz o quê? Criar um ego. Não, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou santo, eu pertenço a Deus, eu vou na igreja, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E no final Jesus está olhando assim e falando, aonde que eu entro nessa história? Aonde que está o meu lugar? A igreja se tornou uma fábrica de ídolos inúteis. As pessoas idolatram, como eu disse, as vestes, as roupas, a doutrina. Idolatram o estilo de vida cristão. E no final, elas não adoram mais a Deus. Nós não adoramos mais a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que havia um abismo enorme entre Deus e o homem. Um abismo que foi provocado pelo meu e pelo seu pecado. E que esse abismo
só não existe mais porque Jesus escolheu nos resgatar. Eu, você, não tínhamos capacidade para chegar até Ele. O abismo era grande demais. Então Ele se fez o caminho para me alcançar e para alcançar a você. Ele fez, não a nós. Então, como eu disse, tudo o que fazemos, devemos fazer para a sua glória, para manifestar o seu nome, para permitir que Cristo apareça através de mim e de você, e não eu. Quando Paulo pede para que os Gálatas se tornem imitadores dele, assim como ele é de Cristo, Paulo pede para que eles não aceitem mais viver através daquilo que eles fazem, mas coloquem toda a dependência da sua salvação em Cristo Jesus e no que Ele já fez por nós. Uma vida, irmãos, onde nós resplandecemos a obra da cruz, a obra de Jesus, onde as pessoas olham para nós e não enxergam mais aquilo de bom que fazemos, mas sim aquilo de bom que Cristo fez em nossas vidas. Uma vida onde as pessoas olham e não vejam pessoas boas porque querem ser pessoas boas, ou porque querem mostrar que são pessoas boas, mas pessoas boas porque foram alcançadas pelo amor de Jesus. Pessoas não somente boas, mas pessoas que estão tentando ser melhores. Olha aquela pessoa, eu sei quanto ela é ruim, mas olha como ela está tentando ser melhor. E ela não está tentando ser melhor para conquistar mais nada de Jesus, mas para mostrar para o mundo que Jesus é real. E para que outras pessoas vejam Ele através das nossas vidas. Se você e eu vivemos uma vida para resplandecer as nossas obras e a nós mesmos, como o mundo vai conhecer Jesus? Se quando as pessoas olham para nós, elas veem arrogância. Olha aquela pessoa, porque todo mundo aqui conhece um crente chato. Todo mundo aqui conhece. Que você olha para aquela pessoa, você fala, ai que crente chato. Ai que cara chato. Ai lá vem ele de novo. Gente, isso é triste. Isso é triste, porque você está afastando a pessoa de você. A pessoa não está vendo Jesus, ela está vendo somente alguém que veste algumas roupas mais bonitinhas, que fala, que ajuda o próximo, que pratica boas obras, que vai na igreja todos os dias. É somente isso que essa pessoa vê. Irmãos, pode ser que eu e você sejamos a única Bíblia que alguém vai ler em toda a sua vida. Que tipo de Bíblia as pessoas estão lendo através da sua vida? Que tipo de Jesus elas têm conhecido através de você? Um Jesus que rejeita? Um Jesus que é mau? Ou um Jesus que ama e que resgata o perdido? Você tem distanciado ou aproximado as pessoas de você? Quando nós então passamos a entender isso, irmãos, e nós começamos a praticar isso realmente, então nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Inclusive, irmãos, as nossas dores, as nossas lutas e aflições, tudo que nós passarmos vai ser para refletir a glória de Deus. Porque Deus tem o dom de brotar vida da onde a gente achava que era para a morte. Então tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, tudo que vivemos vai ser para manifestar, testificar e glorificar o nome de Jesus. Todos nós aqui conhecemos o testemunho de pessoas que estavam doentes, de pessoas que inclusive quase morreram. E a fé dessas pessoas, o amor e esperança que essas pessoas tinham em Deus nos constrange. Inclusive algumas dessas pessoas até mesmo já morreram. E a fé que elas têm, a esperança que elas tinham em Cristo e não em coisas, nos constrange. Então aquilo que você vai passar, as dificuldades que você vai enfrentar, servem para glorificar e testificar o nome de Jesus. Quando a gente olha para a vida de homens de Deus como Jó, como João, como Paulo, nós vemos o quanto Deus usou eles através das dores deles. E é importante que eu e você entendamos isso.
Deus vai usar as nossas dores para glorificar o nome dEle. Deus vai usar as nossas aflições para glorificar o nome dEle. Porque quando nós colocamos a nossa esperança nele e não naquilo que nós estamos passando, o mundo olha e fala assim: realmente tem algo diferente nessa pessoa. Mesmo ela passando pelo que ela está passando, a gente consegue ver que ela ama Jesus. Então, as pessoas veem isso e o nome de Jesus é glorificado. Quando entendemos isso, irmãos, nós passamos a não mais querer estar no controle das nossas vidas. Nós não queremos mais estar no controle do que aquilo que vai acontecer amanhã. A gente não quer mais estar no controle da onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E a gente não quer mais estar no controle da nossa salvação. Quando a gente entende que tudo em nossas vidas coopera para o bem, nós passamos a não querer mais fazer coisas para conquistar coisas. Nós fazemos coisas para glorificar o nome de Jesus. Mas não é, e não vai ser fácil viver dessa maneira. E nós precisamos entender que o Evangelho não é uma reforma, irmãos. O Evangelho não é uma reforma. No Evangelho nós somos moídos, nós somos destruídos. No Evangelho a gente morre. E só então Jesus nos restaura, Jesus nos reconstrói, Jesus nos vive novamente para viver uma nova vida. Mas isso machuca, irmãos. Isso dói. O velho homem tenta novamente a todo momento voltar. A carne continua lutando. Então, tem gente que não quer viver assim, não. Quem quer viver um evangelho assim? Onde Cristo nos moe, onde Cristo nos reconstrói a todos os momentos. Tem gente que não quer viver dessa maneira. Quando as pessoas que não querem viver dessa maneira vão aos Gálatas e falam: vocês precisam viver assim. Eles falam que eles precisavam viver assim porque somente dessa maneira eles se tornariam filhos de Abraão. Então, como o Dani disse aqui, Paulo fala que Abraão teve 2 filhos. Um filho da escrava e um filho da livre. Ismael representa a falta de fé de Abraão. Todos nós conhecemos a mensagem de Abraão. Nós sabemos que chegou um determinado momento que Sara falou assim: não vai dar. Você precisa fazer alguma coisa aí. Já tinha passado anos da promessa. Acho que Deus está tentando fazer alguma coisa aí. Então Abraão toma o controle da sua vida, toma as rédeas e faz algo que ele não deveria. E nasce Ismael, o filho da escrava. Ismael representa a falta de fé que Abraão teve na promessa de Deus. Ismael representa a falta de fé que eu e você temos nas palavras e promessa de Deus. Mas aí vem Isaac. Isaac representa o filho das obras do Espírito, o filho da esperança, o filho da liberdade, o filho da promessa. Isaac representa uma vida vivida quando nós colocamos a nossa esperança nas promessas de Deus. Ismael, irmãos, representa uma vida vivida pelos méritos próprios, pelas obras da lei. Afinal, ele veio a nascer através da força de Abraão. Isaac representa um filho vivido através do milagre. Isaac é um milagre. Ismael representa uma vida onde que nós vivemos através daquilo que nós fazemos. Ou seja, eu faço e Deus me dá algo em troca. É um acordo. É a busca do homem viver uma fé de baixo, eu faço, para cima. Aí eu alcanço Deus. Já Isaac, irmãos, é viver uma vida através da graça. É viver uma vida onde Deus me dá e eu aceito. É viver uma vida de cima, Deus fez tudo, para baixo, eu de graça recebo. É uma salvação recebida através da graça, sem merecimento. Então Paulo fala: de quem vocês são filhos? Da escrava que faz
que vive uma vida através das coisas da lei, ou do livre, que vive uma vida através das promessas do Senhor, através da graça? De quem nós temos sido filhos? Da escravidão ou da liberdade? Quando nós entendemos isso, irmãos, nós precisamos parar. Nós paramos de pensar que precisamos fazer coisas para ser mais salvos. Eu preciso fazer isso para ser mais salvo. Eu preciso fazer isso para ser mais abençoado. Não. Eu e você não fazemos mais essas coisas para sermos salvos. Nós já somos salvos. Nós já somos abençoados. E tudo o que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Mas não é simples. Não é simples viver assim, não é mesmo? É difícil demais. E na maioria das vezes, assim como Paulo enfrentou resistência de judeus convertidos, nós também vamos enfrentar resistência de irmãos evangélicos. Nós vamos enfrentar resistência de igrejas que se dizem evangélicas, por pregar o evangelho da liberdade. No capítulo 20, no versículo 29 de Gálatas, Paulo mostra que nós seremos perseguidos por pregar o evangelho da liberdade, o evangelho da graça. Gálatas 4, 29 diz: como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, e assim acontece agora. Ou seja, nós seremos perseguidos por pregar o evangelho da graça. Irmãos, as coisas não mudaram. Basta a gente olhar para as igrejas aí fora, para algumas linhas teológicas. Elas pregam aquilo que os judeus de antigamente pregavam. A salvação não vem somente pela graça, mas você precisa praticar boas obras. Todos nós já ouvimos isso. Todos nós. Igrejas que impõem uma doutrina não bíblica acerca das vestes, acerca do comportamento, acerca de como você deve comer, se vestir, falar. Lugares onde, se não dizimamos, eles dizem que a maldição estará sobre nossa casa, que ainda é preciso guardar o sábado. Nós sabemos que existem igrejas assim. Igrejas onde dizem que se nós não cumprirmos determinados requisitos, nós não somos salvos. Igrejas onde exclui irmãos e irmãs que pecaram ou que começaram a pensar diferente. Ah, você não pensa mais igual a gente? Tudo bem, se aparta. Existem lugares assim, a gente sabe. Lugares onde, se você não obedece e se você não faz aquilo que o seu líder te pede irrestritamente, você está em pecado. Não importa o que seja, se você não me obedecer, você está em pecado. A gente sabe, irmãos, a gente sabe que existe isso, né, pastor? Estávamos ouvindo isso da boca de um próprio irmão dessa igreja que se converteu. Quando ele falava, a gente achava que a gente estava evoluindo, mas é porque a gente ainda está nesse cubículo, né? Nessa nossa vida de igreja, e quando a gente não olha para lá para fora, a gente não consegue ver o que está acontecendo, e infelizmente essas coisas têm acontecido. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque o evangelho é ameaçador. Quando você diz para uma pessoa que ela não precisa fazer nada mais para alcançar o amor de Deus, ela fica com medo. Mas como assim? Eu não preciso fazer nada? Eu preciso fazer algo. Então o evangelho é ameaçador. E essas pessoas não aceitam que elas são amadas por Deus. Elas acham que elas têm que fazer alguma coisa para serem amadas por Deus. Elas não entendem isso. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos nos deixar abalar. Nós não podemos nos deixar intimidar. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. De que Deus nos ama, independentemente daquilo que nós façamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Eu sou abençoado, amado e querido porque Ele quis fazer isso. Irmãos, eu sou membro dessa igreja desde os meus 9 anos de idade. E desde sempre eu ouvi a frase: ah, você vai na Batista? Cuidado, lá é a igreja das portas largas. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi.
Um monte de vezes. Ah, você vai na Batista? Cuidado, lá eles não têm doutrina. Gente, eu já ouvi tanto. Uma igreja sem doutrina, como pode? Ah, você vai na Batista? Cuidado, lá eles pregam um evangelho onde pode tudo. Você pode tudo lá. E a que eu mais amo, nossa, essa eu amo de paixão. Você vai na Batista? Cuidado, lá eles aceitam qualquer um. Amém, né, Nis? Glória a Deus que a gente aceita qualquer um, irmãos. Meus irmãos, se um dia você, assim como eu, se ofendeu por alguma dessas frases, não leve mais isso como ofensa. Leve como elogio. Glória a Deus por nossas portas serem largas, meus irmãos, porque isso significa que estaremos sempre de portas abertas a receberem aqueles que foram alcançados pelo verdadeiro amor de Jesus. Glória a Deus porque não pregamos uma doutrina falsa, mas sim uma doutrina bíblica. Não essa doutrina falsa e barata que não passa nada mais além de que uma imitação barata da lei. Glória a Deus, irmãos, que os religiosos têm medo da gente. Glória a Deus porque eles acham esse lugar um lugar perigoso, porque isso significa que aqui nós pregamos o evangelho da liberdade e não o evangelho que nos escraviza. Glória a Deus por eles saberem que nós aceitamos qualquer um, irmãos. Glória a Deus porque eles sabem que nós aceitamos qualquer um, porque é assim que a igreja deveria ser. Uma igreja que não faz distinção de raça, que não faz distinção de pessoas, de pensamentos ou personalidades. Pois na mesa de Jesus se sentavam todos os perdidos, todos os caídos. Quem rejeitava aqueles que sentavam na mesa de Jesus eram os religiosos, eram os fariseus. Glória a Deus pela Igreja Batista ser a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Glória a Deus por nossas portas serem largas. Glória a Deus porque aceitamos qualquer um. Glória a Deus porque nós pregamos o evangelho da liberdade. Pois como Jesus diz em João 6, 35 ao 40. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É todo aquele que nele crê. Não é aquele a quem eu aceito. Não é aquele que eu acho que deve ser salvo. É todo aquele que nele crê. Esse deveria ser o lema de todas as igrejas. Aceitar a todo aquele que nele crê. Já concluindo, irmãos, nós precisamos parar de complicar o evangelho e começar a pregar o verdadeiro evangelho. Porque se eu e você dissermos que pertencemos a uma igreja, que praticamos boas obras, que pertencemos ao ministério, que cremos e amamos Jesus, mas as pessoas não enxergam Jesus através das nossas vidas, então tem algo de errado. Então você está colocando a sua esperança naquilo que você faz e não naquilo que Cristo fez. Se as pessoas não enxergam Jesus através da sua vida, o que tem adiantado aquilo de bom que você acha que tem feito? Não é melhor a gente parar então para analisar, peraí, será que eu realmente tenho feito o que tenho feito para glorificar o nome de Jesus? Porque as pessoas não são bobas, irmãos. Elas sabem se você faz algo somente para ter merecimento, para ganhar reconhecimento, ou porque simplesmente você é realmente alguém diferente, alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus. As pessoas sabem. Nós precisamos parar de afastar as pessoas de Jesus
e começar a aproximá-las dele. Precisamos de uma vez por todas parar de querer ser nossos próprios salvadores. Nós não podemos ser nossos salvadores. Devemos colocar nossa esperança nele e naquilo que ele fez, vivendo uma vida de liberdade. Amém, irmãos? Ou nós nos rendemos ao evangelho, ou o evangelho não é para nós. Porque no evangelho, irmãos, nós nos rendemos completamente à vontade de Jesus. E por último, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que nós seremos perseguidos por pregar o verdadeiro evangelho. Mas nós que não podemos nos desanimar, porque afinal de contas, não existe um único homem na Bíblia que não tenha sido perseguido por pregar a verdade, inclusive o Filho de Deus. Então, se até ele foi perseguido por pregar o verdadeiro evangelho, quem dirá eu e você? Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por teu amor, por tua graça e tua misericórdia, porque nós não precisamos fazer nada para alcançá-los. De graça o Senhor nos deu e de graça nós recebemos. Lembra-nos, Jesus, que mesmo assim não foi de graça, mas que agora tudo que nós passamos a viver, nós vivemos não para pagá-lo, não para restituí-lo, mas para engrandecer o teu nome, para louvar e adorá-lo, porque é para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos, para que as pessoas te vejam através das nossas vidas. Tira todo o nosso ego, Pai. Tira todo o nosso achar que somos alguém. Restitui-nos, Pai, o teu caráter, que as pessoas ao olharem para a gente não vejam mais a nós, mas vejam a Ti. No nome de Jesus, que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, que pregam verdadeiramente o Evangelho. Não o evangelho que escraviza, não o evangelho que amaldiçoa, não o evangelho que afasta as pessoas de ti, mas o evangelho que nos liberta, o evangelho que nos aproxima, o evangelho que entende que somos salvos, amados, não pelo que fazemos, mas por aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém.